Evangelho de João, capítulo 13. Hoje nós vamos prosseguir. Começamos a ver desde o domingo passado a sequência aqui do capítulo 13 a partir do versículo 12. Depois que o Senhor Jesus, verso 12, ele lavou os pés de seus discípulos, ele então toma suas vestes novamente, ele volta à mesa e a cena aqui parece apontar para um momento em que os discípulos estão esperando ele dizer alguma coisa, eles estão atentos ao que Jesus agora fará, e Jesus então pergunta a eles: vocês compreenderam o que eu acabei de fazer? E Jesus vai mostrar isso, ele vai dizer no verso 13: vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês estão fazendo certo, vocês acertaram quanto a isso, porque eu sou mesmo. Agora, onde ficamos, verso 14, Jesus então diz: se eu, sendo o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem fazer o mesmo uns com os outros. Então, a lição que ele dá é esta: se eu, que sou o Senhor e mestre, fiz isso por vocês, vocês devem fazer o mesmo uns pelos outros. Agora, o que é que nós vamos ver na sequência a partir de hoje? Verso 15. Nós vamos perceber que Jesus, então, deixou esse exemplo e ele precisa ser compreendido. Verso 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. A pergunta é: Jesus estaria ensinando que a igreja, seus discípulos, agora seguindo o seu exemplo, deveriam estabelecer essa prática para sempre? Ou seja, praticar o lava-pés, literalmente, como alguns passaram a exaltar e ordenar que a igreja fizesse isso? Veja, embora a intenção tenha sido nobre, o desejo de obedecer ao Senhor, especialmente em tempos de tanta negligência, tanta autossatisfação, o texto não está apontando para isso. O significado do que o Senhor estava dizendo aqui não era que nós deveríamos agora estabelecer literalmente esta cerimônia. Veja que se a igreja insistir em um lava-pés literal, segundo o versículo 15, todo o significado do que Jesus estava ensinando antes irá se perder. Porque observem que Jesus já falou que não é com água literal que ele deseja que lavemos os pés uns dos outros. Lembrem-se, no Evangelho de João, e outras passagens elas irão confirmar isso na Bíblia, a água sempre está ligada à palavra. A água é o emblema da palavra. Lembrem-se disso. Então, o que Jesus estava desejando da parte dos seus discípulos, e ordenando então isso a eles em amor, é que eles nunca deixassem de usar a água, que é a palavra, para a igreja, para que acontecesse a purificação durante a caminhada da igreja entre os discípulos. Veja, eu não vou gastar muito tempo nisso aqui, mas para que pudéssemos entender um pouco melhor, compreender o benefício do que Jesus está instituindo aqui, nós precisaríamos pelo menos considerar algumas questões, ponderar pelo menos nelas. Por quê? Veja versículo 7 do capítulo 13. A primeira palavra do Senhor a Pedro, ou primeiro vejam essa palavra do Senhor a Pedro aqui, 13, versículo 7. O que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Certamente estava dizendo que Pedro, ele entenderia depois que os seus pés seriam lavados com um propósito. Pedro ali estava vendo o Senhor prestes a lavar os seus pés, e ele iria entender mais adiante que o significado disso seria a própria
humilhação e entrega do Mestre e Senhor, dando a sua vida por ele. Segundo, Jesus ainda diz o seguinte, no versículo 8 ele acrescenta, quando Pedro diz assim, nunca lavarás os meus pés. Jesus acrescenta, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Imagine, Jesus teria uma multidão de crentes depois, mais adiante, convertidos pela pregação do Evangelho, que nunca teriam seus pés lavados por ele, como Pedro teve literalmente. Então, esse é um segundo argumento que ajuda e reforça que Jesus não estava se referindo precisamente a ter ele que lavar, ou ter ele a necessidade de lavar os pés de todos os seus discípulos, para que eles tivessem comunhão com ele. Então, aquilo ali era um emblema, era uma imagem. Terceiro lugar, verso 10. Vejam as palavras de Jesus quando ele declarou a Pedro, depois que Pedro foi exortado e disse assim, Senhor, não lava só meus pés, mas lava o meu corpo todo. Jesus disse no versículo 10, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Judas jamais poderia ter sido excluído dessa forma se apenas o lava-pés literal estivesse em vista. Então, o texto vai nos mostrando que o objetivo do que Jesus fez apontava para algo maior. A água que eles deveriam utilizar para a purificação mútua não seria a imagem, seria a palavra de Jesus. Quarto lugar, quando Jesus perguntou, vocês estão entendendo o que eu fiz? No verso de número 12, vocês compreendem o que eu estou fazendo? A sugestão é que a atitude do Senhor ao lavar os pés dos discípulos era mais do que literal. Veja, ele fez algo visível e depois ele vai dizer, vocês entenderam o significado disso? Ou seja, havia uma aplicação espiritual por trás. Jesus não ficaria apenas naquele ato, ele extrairia uma lição ou lições importantes a partir daquele momento ali. Ou seja, havia um significado profundamente espiritual na atitude de Jesus. Quinto e último lugar, no versículo de número 15, então, que é o versículo de partida hoje para nós, observe o que o Senhor Jesus ele não diz. Ele não disse assim, façam o que eu fiz a vocês. Mas ele diz, como eu fiz a vocês, façam vocês também. Olha novamente, ele vai dizer, como eu vos fiz, façais vós também. Se você ainda pudesse acrescentar mais algumas considerações ao que acontece aqui, observem que o Evangelho de João é rico nesse tipo de imagem. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. A minha carne é verdadeira comida. A gente não come a carne de Jesus. Jesus está falando de seu próprio sacrifício como alimento para a nossa alma. Eu sou a porta das ovelhas. É curioso isso porque a literalidade, às vezes, de algumas interpretações, elas geram problemas. Durante a Reforma Protestante, na Inglaterra, uma jovem, ela tinha acho que 14 a 15 anos, ela foi por um curto período de tempo rainha na Inglaterra, Lady Jane, o nome dela. E ela era protestante, mas durante esse período de turbulência, houve novamente um momento em que assume o trono uma outra rainha, que não era protestante, e Jane foi presa. Enquanto ela estava presa, o julgamento dela era para tentar convencê-la de que a sua defesa da fé protestante estava errada. E então, quando o bispo ia conversar com ela, dizia assim, mas você está negando o milagre da transubstanciação, a literalidade do que acontece ali, quando a hóstia consagrada se transforma literalmente no corpo e no sangue de Jesus.
Jesus disse, então o bispo argumentava, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, e aquela jovem, bem treinada no evangelho, dizia, mas Jesus também disse, eu sou a porta. Vocês querem dizer então que Jesus é uma porta? Jesus é uma videira, vocês querem dizer que Jesus literalmente é uma videira? Então compreendam, essas imagens, elas também nos ajudam a entender que havia no ensino de Jesus uma relação espiritual com a água, com o pão, com o pastor de ovelhas, videiras e ramos e tantas outras figuras que nós poderíamos aqui citar. Então, quando a gente observa e tenta entender o texto assim, toda dificuldade desaparecerá. Agora, observem as forças, ou observem a força das palavras de Jesus Cristo aqui, quando ele disse no versículo 15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. É como se Jesus estivesse dizendo, acabei de mostrar a vocês como o amor espiritual ele opera. Ele sempre busca o bem de seus objetos e não considera nenhum serviço tão humilde que não possa garantir isso. Ele vai mostrar de uma forma muito prática, quando ele assume a postura de um escravo e ele vai então lavar aos pés de seus servos. Isso nos lembra também, irmãos, muito as palavras de Jesus, lá em Lucas capítulo 10, quando ele conta a famosa parábola do bom samaritano. Em Lucas capítulo 10, quando ele fala daquele bom samaritano que teve compaixão do viajante ferido, e ele vai então cuidar dele, vai levá-lo para uma estalagem, vai tratar suas feridas antes, derramando um pouco de azeite e vinho, vai pagar para que cuidem dele até o seu retorno. E quando Jesus então aplica a parábola, ele pergunta àqueles que ouviam quem era aquele que estava, quem seria aquela pessoa mais próxima e quem seria aquela pessoa que precisaria desse atendimento. Vamos para lá para a gente lembrar, Lucas capítulo 10, por favor. Observem nas palavras de Jesus como você pode associar o que ele está ensinando aqui agora. A partir do versículo 36, quando ele está tratando com o intérprete da lei sobre o tema amor ao próximo, quando ele vai aplicar a parábola, verso 36, ele então pergunta, qual destes três te parece ter sido próximo do homem? Porque passa um sacerdote, passa um levita e passa um bom samaritano. Qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Resposta do intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Qual foi então a conclusão dada por Jesus? Vai e procede tu de igual modo. Então, quando nós chegamos no Evangelho de João e Jesus está tratando da mesma coisa após ter lavado os pés de seus discípulos, qual o verdadeiro amor, então, em exercício? Em outras palavras, é o que Jesus Cristo está tratando. Ele vai lembrar que o verdadeiro amor, quando em exercício, executará com prontidão ofícios difíceis, desprezados e até repugnantes. Não terá reservas para fazer isso. Nós sabemos que existem alguns serviços que ainda hoje são considerados mais servis ou repulsivos pelas pessoas, assim como era o lava-pés naquela época. Mas o serviço do amor cristão, por vezes, nos exigirá isso. Eu não preciso aqui acrescentar que essa era uma atitude muito comum no Oriente, ainda hoje, quando se usa muitas sandálias e anda em solos muito empoeirados, e quando alguém é recebido em uma casa e tem os seus pés lavados, estando cansados, é um ato não somente de educação ou hospitalidade, mas também é um ato de amor ao próximo. Jesus, então, irmãos, vai tomar o melhor dos exemplos, próximo de seu sacrifício, da sua morte, para aplicar uma verdade profundamente espiritual ao coração de seus discípulos.
ele está aqui se referindo a algo que também deve se aplicar a nós. Veja que desde o início do capítulo 13, a própria atitude de Jesus já chamou a atenção de seus discípulos, quando no versículo 4, ele se levanta da ceia, ele tira a sua vestimenta de cima, ou seja, ele fica apenas vestido como se fosse um servo comum, ele toma uma toalha, ele se cinge com ela, e ele então vai pegar a água, colocar na bacia, e ele começa a lavar aos pés de um a um de seus discípulos. A toalha, irmãos, então, era aquilo com que Cristo estava cingido, e o que ela revelava? Ela revelava a atitude de um servo. A igreja sempre teve essa preocupação com alguns símbolos ou emblemas que nós acabamos rejeitando, esquecendo deles. Até mesmo na maneira como nos vestimos. É interessante isso. Se vocês observarem um processo de mudança, os ministros deixaram de usar roupas características do seu ofício e hoje são mais parecidos com executivos, advogados, qualquer outra pessoa, um político, da maneira como eles se vestem. Mas é curioso isso, porque no passado, até mesmo a maneira como se vestia, um cristão se vestia, tentava passar essa imagem, ainda que nós saibamos, isso não quer dizer muita coisa se a atitude não é a correta, obviamente. Mas eu queria que vocês prestassem atenção a esses detalhes, porque ele sempre revela algum tipo de atitude. Jesus então toma aquela toalha e ele vai usar aquela toalha para cingir-se e agora ele vai fazer algo que aplica ao coração de seus discípulos a sua atitude humilde. A atitude humilde que era característica dele. Veja Apocalipse capítulo 19, por favor. Acredita-se que a toalha que Jesus toma era uma toalha de linho. Alguns comentaristas defendem isso. E é interessante, se você tentar fazer uma aplicação do que significa esse tipo de tecido na Escritura, observem Apocalipse 19. Diz assim, verso 6, então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Agora anotem, verso 8, porque lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. No Novo Testamento, qual o significado desse tecido? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Jesus, em seu próprio amor imaculado, estava habilitado a aproximar-se de seus discípulos e a aplicar a sua palavra aos seus corações. Ele tomaria então emblemas ou imagens significativos para lembrar depois algo extremamente profundo. Veja como o significado espiritual da atitude de Jesus agora vai se revelando à medida que nós vamos comparando com a Escritura. Se os discípulos desejassem imitá-lo naquele ofício de amor, eles precisariam também estar revestidos da mesma humildade dele. Agora, como isso seria possível com os nossos próprios atos de justiça? Os atos de justiça daqueles que são chamados santos ou crentes só se tornam reais porque ligados ao perfeito e justo Redentor. Então, nós devemos empregar nada além da palavra de Deus e devemos usar para esse serviço a toalha de linho da justiça prática para secarmos os pés uns dos outros. Não é uma justiça propriamente nossa, mas é a justiça que nos foi dada ou creditada por Cristo a nós. E agora, sendo novas criaturas, nova criação em Cristo, o nosso coração pode sim se mover a isso, pela palavra e agora
pela atitude correta ou o lugar correto da prática das boas obras. Isso encaixa bem, irmãos, o sentido bíblico do que fazemos. Sempre, primeiramente, pela graça, e então o objetivo do que fazemos sempre será pela fé. Eu nunca usarei atos de justiça própria para esse serviço, mas as minhas atitudes, como uma boa prática de obras, sempre estará ligada ao Cordeiro. Eu nunca as utilizarei para a minha própria autojustiça, mas como um resultado daquilo que o Senhor fez por mim e em amor agora eu estou fazendo pelo meu irmão. Vamos voltar para João 13 e vamos ver agora o versículo 16. Verso 16 agora. Então Jesus prossegue e diz assim: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aqui você tem Jesus atuando como seu próprio intérprete, e ele aqui dá uma clara indicação da atitude que ele toma e que tinha um significado profundamente espiritual. Ele vai tirar agora, irmãos, observem, uma lição importante daquilo que ele acabou de fazer. E é uma lição muito necessária, porque ele estava prestes a se retirar do meio deles. Seria um desastre, irmãos, para o povo de Deus, se os seus líderes fossem encontrados discutindo entre si. Vocês lembram, eu mostrei para vocês, comparando o Evangelho de João com o Evangelho de Lucas, se não me falha a memória, quando depois que Jesus faz isso, os discípulos não entendem de imediato. Eles começam a brigar, querendo discutir e saber quem era maior entre eles. Jesus sabia disso, sabia do risco que eles corriam de se devorarem uns aos outros. Eles estavam cercados pelo judaísmo que caducava e também pelo paganismo que os pressionaria. Eles estavam como cordeiros no meio de lobos, como disse Jesus, e eles dependiam muito da obediência humilde ao mandamento de Jesus e promoveria uma mútua cooperação. Ainda hoje, irmãos, nós sofremos da mesma pressão, ainda sofremos a mesma luta. De um lado, o legalismo ou o farisaísmo tão comum em nossos dias, do outro lado, o paganismo e a sua tentação de vivermos um cristianismo muito adequado àquilo que a sociedade ela exige e ela prega para todo mundo. E vejam que a palavra de Cristo, então, aqui, é semelhante àquela que ele disse: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Veja a importância do que Jesus falou aqui. Em verdade vos digo, o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Isso é de uma importância, irmãos, extraordinária. E é evidente pela ênfase que ele dá, solene, quando ele usa a expressão que era muito comum entre os judeus: em verdade vos digo. Quando alguém dizia isso, se preparando para ensinar alguma coisa, os ouvintes ficavam atentos, porque era uma palavra solene e extremamente importante. Jesus então prefacia desse modo, e ele diz que eles precisavam lembrar disso. O servo não é maior do que o seu senhor. Ele vai repetir esse discurso novamente no capítulo 15, mostrando que isso era extremamente necessário para que o Evangelho pudesse prosperar. Toda vez, irmãos, que a Igreja de Cristo se esqueceu disso, nós vamos ler na história da Igreja, vamos encontrar páginas sombrias na história da Igreja, que jamais deveriam ter sido escritas se os ministros de Cristo tivessem dado ouvidos a estas admoestações. Muitos estão chegando em nossa congregação agora e não conhecem muito a nossa história.
Uma história que já passa de 100 anos. Não sabem que as primeiras igrejas que surgem da nossa foram resultado da desobediência do que Jesus falou, motivadas por divisões, disputas entre líderes da igreja. Algumas até extremamente curiosas, porque não tinham nenhuma fundamentação bíblica, não tinham nenhuma questão relacionada à doutrina, mas simplesmente quem mandava mais. Essa era a questão. Isso é vergonhoso para nós. Mas lembrem-se, Cristo mantém a sua igreja e sustenta o seu povo, porque a igreja não pertence a nós. E essa é uma grande lição que ele deixa para nós hoje, irmãos. Se somos mais antigos ou se estamos chegando hoje, a nossa compreensão deve ser a mesma. A igreja pertence a Cristo. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Ele nos deu acesso à presença do Pai. Ele é quem tem cuidado de nós. A palavra pertence a Ele. E o Espírito que em nós habita também é dele. Veja que todas as vezes que nos portamos com atitudes contrárias ao que Cristo nos ensinou, nós então esquecemos de nos apoderar da preciosa herança de Deus dada por Cristo através da sua palavra prescrutadora. Ainda hoje, tristemente, é fato, nós temos percebido manifestações do chamado nicolaísmo, que sempre perseguiu a igreja e sempre esteve infiltrado na igreja de Deus. Os nicolaítas foram denunciados pelo Senhor Jesus no livro do Apocalipse como pessoas permissivas. Eles estavam espalhando falsas doutrinas, licenciosidade no meio do povo de Deus. Durante a reforma, a grande luta foi porque o clero se encontrava assim. E o nicolaísmo estava presente através de relacionamentos entre o clero, através de práticas não permitidas na Escritura, de grande libertinagem e afastamento da verdade de Deus e sede por poder. Nós não estamos livres disso. Como igreja do Senhor, nós precisamos lutar sempre contra essas coisas. E para que façamos isso, nós precisamos considerar, refletir e aplicar o que Jesus está nos ensinando. Veja que antes do último dentre os apóstolos morrer, eu me refiro a João, em sua terceira carta, ele ainda escreveu o seguinte: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. O mesmo Espírito ainda está muito longe de morrer ou de estar morto em nossos dias, irmãos. Ele sempre está presente e a nossa tentação sempre é tentar assumir uma posição acima do nosso irmão. Agora, observem João 13 mais uma vez, verso 17, Jesus diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Que coisas são essas? A primeira delas, a necessidade vital de colocar os pés nas mãos do Redentor para a purificação. Verso 8. Se não fizermos isso, não temos parte com Ele. Segundo lugar, o reconhecimento de Cristo como Mestre e Senhor. Nós precisamos disso. Essa é uma declaração da nossa fé, mas não pode ser algo apenas da boca para fora, tem que ser uma atitude do coração. O evangelho pregado hoje oferece um Salvador, mas sem nenhum compromisso com o Senhor. Isso não funciona. Eu vou querer apenas os benefícios e eu não vou querer as responsabilidades. No serviço cristão, irmãos, isso é muito importante. Às vezes, pequenas atitudes que nós tomamos, pequenas atitudes, elas revelam muita coisa da disposição do nosso coração. Tinha um monte de caixa ontem para carregar aqui e subir. As senhoras que fizeram o bazar. As senhoras não têm nenhuma reserva
quando a juventude pede socorro, apoio. Elas precisaram, quase ninguém apareceu. Isso é sério. Às vezes nós queremos assumir a nossa atitude de homens. Somos homens, queremos tomar a frente, queremos fazer as coisas. Mas na hora que nós devemos assumir a nossa posição de homens, nós não comparecemos. Pequenas atitudes ou gestos definem muita coisa a respeito de quem nós somos. Muitos conhecem a história de um famoso professor e pastor no interior de Pernambuco que costumava carregar bagagens na rodoviária da cidade e ninguém nem sabia quem ele era, muito conhecido na cidade. Isso é um gesto que às vezes nós fazemos, e lembrem-se, quando Jesus diz, nós não fazemos para que as pessoas olhem para nós e digam assim: oh, como ele é humilde. São atitudes do coração. Veja, eu não estou aqui criticando ninguém, eu estou aqui lembrando que a igreja é o lugar para a gente exercitar serviço. E isso está se perdendo, porque tudo hoje é pago. Tudo hoje é pago. Tudo hoje é pago. Eu lembro de ter pastoreado uma igreja, o templo era maior do que esse, 500 pessoas sentadas, bancos de madeira pesadíssimos. O marceneiro da igreja era um diácono e ele disse assim: vocês dão a madeira, eu vou dar os bancos da igreja. Ele ainda deu a mesa, ele deu o púlpito, ele deu as bandejas e os cálices, eram tudo de madeira. Ele não cobrou nada. Mas às vezes nós nos envolvemos tanto com o espírito da época. Eu não estou dizendo que alguns serviços eles precisam realmente ter isso. Mas falta a nós aquela antiga atitude, os antigos sabem o que eu estou dizendo, de que nós não tínhamos reservas quando o assunto era servir a igreja. É para servir a igreja, nós vamos servir. São pequenos gestos, irmãos. Às vezes a gente pensa assim, esquece do que a Bíblia diz. É muito mais do que um abraço, um beijo, Deus te abençoe. Às vezes aquele irmão que nunca nega um socorro para você, um auxílio para você, à disposição de lhe servir, aquele demonstra muito mais amor do que o senhor sorriso que está todo domingo na igreja, mas nunca comparece quando o assunto ou a palavra é serviço. Terceiro, a necessidade de lavar os pés uns dos outros também aponta para estas coisas que Jesus está falando aqui. Logo, o tratamento prático e não somente teórico daquilo que a gente aprende na igreja. Quarto lugar, o desempenho deste ministério como Cristo o fez em humildade e amor. No verso 15, então, ele diz: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Quando Jesus disse, então, se vocês aprenderem estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Ele nos lembra, irmãos, que um mero conhecimento especulativo destas palavras para o reino não tem nenhum valor. Uma apreensão intelectual sem a incorporação destas verdades em uma vida diária e prática é pior do que inútil. Notem o que Jesus Cristo, ele chama de homem sábio. No final do Sermão do Monte, vocês lembram? O homem sábio é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele vai dizer o que seria isso. É todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Não esqueçam disso, irmãos. Essa é uma verdade importante para todos nós. Ninguém conhece mais a verdade de Deus do que o diabo. E no entanto, ninguém pratica tanto mal como ele. É possível que eu conheça bastante doutrina, que eu conheça bastante teologia,
que eu saiba ensinar e pregar a palavra de Deus, que eu tenha respostas rápidas sobre os enigmas da Bíblia. Se me colocarem numa Olimpíada Bíblica do acampamento, eu vou bater em todo mundo. Mas na prática, eu faço semelhante a Satanás. Eu sei quem é Deus, eu conheço a sua palavra, mas eu não quero obedecê-lo. Jesus observou muito bem isso quando ele disse que se nós conhecêssemos essas coisas, seríamos bem-aventurados, ou seja, verdadeiramente felizes, se colocássemos isso em prática. A nossa propensão é supor que seríamos felizes se os homens nos amassem e estivéssemos prontos a nos servir em todas as ocasiões. Mas veja, o que Cristo está dizendo aqui é que a felicidade que os nossos corações receberão dele nos encherão de amor por todos os nossos irmãos. E como isso vai se revelar através da maneira como nós agimos uns com os outros. Nossas mãos, assim como as suas, sempre estarão prontas a realizar o serviço cristão, ainda que seja o mais humilde ato de bondade. Muitas vezes nos tornamos infelizes na igreja por pensar que não somos tratados com a deferência e a bondade que achamos que merecemos. Esse é um outro problema. Você quer ser realmente feliz? Você quer se integrar no trabalho da igreja? Você quer chegar bem? Você deve pensar mais nos outros e menos em você. Olha, num casamento não funciona. Nunca vai funcionar. Se um homem quer ser um marido e ele só pensa nele. Não funciona. Ele agora precisa começar a pensar mais em sua esposa. Vem os filhos, ele agora pensa em sua esposa e em seus filhos. Não funciona se nós sempre queremos a primazia. Não funciona. Na igreja é a mesma coisa, irmãos. Comece a ver que a verdadeira felicidade não reside em você. A verdadeira felicidade você vai encontrar em seu Salvador. E um dos principais elementos que revelará isso em sua trajetória cristã, em sua vida na igreja, é um amor desinteressado e abnegado no meio do povo de Deus, porque você já experimentou a morada constante do Salvador em sua vida. Se a gente pensar assim, tudo muda. Se a gente pensar assim, nós começamos a enxergar a igreja de fato como ela é o corpo de Cristo. Verso 18, Jesus então diz assim, não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, antes para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. A referência imediata aqui é que o Senhor havia dito algo no versículo anterior e agora ele está trazendo uma explicação. Veja que ele vai mostrar que existe uma exceção, porque a fidelidade à palavra exigiu que ele fizesse isso. Ele precisou lembrar que não havia felicidade para Judas nessa questão. Diante dele jazia a escuridão das trevas para sempre em sua alma. E nota, irmãos, quando Cristo disse no versículo 18, eu sei quem escolhi, é evidente que ele não estava falando da eleição para a salvação, mas ele estava falando do apostolado. Onde a eleição eterna está em vista, as Escrituras uniformemente a atribuem a Deus Pai. É aquele que elege o Filho, é aquele que executa, o Espírito é aquele que aplica. Mas onde se trata do ministério ou serviço cristão, na Escritura do Novo Testamento, a escolha e o chamado geralmente procedem de Jesus. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, roguem a Deus por mais trabalhadores na seara. Mateus capítulo 10
imediatamente Jesus mesmo responde, escolhendo 12 apóstolos. Veja que as palavras aqui, elas são paralelas ao que nós já vimos em João 6. Ele diz lá: não vos escolhi a vós em número de 12, um de vós, porém, é diabo. Jesus sabia desde o início tudo isso. Agora, a pergunta é: qual o motivo por que o Senhor escolheu Judas para ser um dos 12? Em João 6 eu expliquei isso, mas me permitam lembrar rapidamente que a declaração que ele faz aqui, à luz do contexto, ela é muito séria. Cristo lavou os pés daquele cujo calcanhar se levantou contra si mesmo. Nós já estudamos isso no Salmo 41. Jesus está citando aqui o Salmo 41 se cumprindo nele. E a ideia lá, na escritura do Antigo Testamento é essa: quem cria animal ou já criou animal sabe como é ruim você estar no coxo ou você está no estábulo, no curral, alimentando um animal. O animal está sendo alimentado por você, de repente o animal se vira e lhe dá um coice. A ideia é essa aqui. Judas daria um verdadeiro coice na alma do Senhor, porque ele o trairia. Mesmo depois de tantas demonstrações de amor e humildade, uma delas tão recente, lavando seus próprios pés. Veja que profundidade a humilhação de Cristo, ela se dignou a descer por amor aos seus. Ele agora está dizendo algo a respeito da traição de Judas, mas ele está anunciando que tudo isso foi apenas o cumprimento do Salmo 41. Essa é uma referência que expõe o terrível caráter do traidor. Depois leiam o Salmo 41 e, se vocês puderem, ouçam a meditação sobre o Salmo 41, que é recente. Lá você tem uma descrição maior do caráter do homem traidor. O Salmo 109, ele torna conhecido o resultado da traição de Judas. E o nosso Senhor Jesus Cristo, então, permitiu que o traidor caminhasse com ele para que as Escrituras se cumprissem. Imagine, ele sabia quem era Judas, mas a sua humilhação passava por isso também. Aquele que comeu do seu bocado, depois ouviria do próprio Senhor, mais adiante, versículo 27, o que você tem para fazer, faze-o depressa. E aqui você observa, irmãos, como em sua humilhação, a longanimidade maravilhosa de Cristo é revelada. Ele sabia tudo desde o princípio e suportou todo o sofrimento até o fim, sem franzir a testa ou demonstrar qualquer temor ou receio diante do traidor. Mas tanto mais fulminante deve ter sido a sentença do juízo, vinda dos lábios do Redentor, o Senhor da glória, por ter sido odiado e desprezado pelos homens. Você tem para fazer fácil, Judas. Você não tem parte comigo. Ele então comeu do pão do Redentor e levantou contra ele o seu calcanhar. Nós sabemos que o Salmo, ele tinha uma aplicação próxima a Davi, mas uma extensão maior ao Redentor. Nós sabemos disso. E quando Jesus, então, ele cita o Salmo profético, ele não somente está se referindo ao que Davi sofreu com Aitofel, mas ele está dizendo aquilo que ele sofreria e foi predito a seu respeito. Revelou mais uma vez a sua profunda e gloriosa divindade. Ele conhecia o que estava diante dele e, mais uma vez, Jesus, ele testemunharia o valor inestimável da palavra de Deus. Irmãos, o que Jesus estava fazendo aqui é muito importante, não esqueçam. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: vocês vão ver o que vai acontecer, eu estou dizendo o que vai acontecer, já estava escrito a meu respeito sobre isso e, portanto, não esqueçam do que eu estou mandando vocês fazerem. Façam o que eu estou dizendo. Se vocês fizerem isso, vocês serão felizes, verdadeiramente felizes. Deixem de se preocupar consigo mesmos e passem a se preocupar com os outros. Porque de vocês eu já tenho cuidado. Eu me preocupo com vocês. Nada revela, irmãos, uma prova tão conclusiva da origem divina do nosso Senhor,
do que o cumprimento preciso e literal de profecias, como aqui Jesus citou aqui em João 13. Predições foram feitas de eventos que não aconteceriam, mas tudo aquilo que o Senhor profetizou se cumpriu para que se confirmasse que a Escritura é a palavra de Deus. Judas, então, o rejeitaria de uma forma desprezível. Eu diria a mais desprezível possível. Era como se ele estivesse agora tomando o exemplo de Jesus, de humildade, sendo mestre e Senhor. E vocês sabem qual foi o valor que ele recebeu por Jesus. O valor de um escravo. Não foi um valor de alguém procurado vivo ou morto, milhões e milhões. 30 moedas de prata, o valor de um escravo. Era como se ele fosse infligir a Cristo a ferida predita da serpente. Ele iria ferir o seu calcanhar a serviço de Satanás. Verso 19. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Veja o amor e o cuidado de Jesus Cristo pelos seus. A prova gloriosa e bendita que ele os amou até o fim. Cristo iria garantir para os seus discípulos que tudo o que aconteceria com ele, mesmo o que fosse mais surpreendente para a sua fé, era apenas o cumprimento claro e estrito do que a Escritura já dizia a seu respeito. Ele foi o grande tipificado e profetizado das Escrituras do Antigo Testamento, a Bíblia que os discípulos tinham em suas mãos. E ele vai fazer isso, como de costume, citando novamente a palavra de Deus. Além disso, irmãos, a fé deles em Cristo também deveria ser fortalecida com isso. Veja que quando ele chama a atenção de seus discípulos para o cumprimento profético do Salmo 41, ele vai mostrar a eles que era ele que estava marcado ali. Precisa ser eu, tem que ser eu. Ele então vai se revelar como um verdadeiro profeta. Como diz o nosso catecismo, que nos revela por sua palavra e por seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Ele era o grande eu sou, aquele que sonda os corações, como diz a palavra de Deus, e prova os corações dos filhos dos homens. Ele revela que estava plenamente familiarizado com os desígnios, pensamentos e decretos do Pai. Veja que não é uma revelação sem sentido. Antes que aconteça, eu estou dizendo isso, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou Deus. Jesus tem feito isso ainda hoje com o seu povo. Ele tem dado provas cabais durante a sua caminhada e trajetória. Nem mesmo conflitos internos, ou lutas do coração, ou problemas de vaidade ou orgulho entre os seus discípulos, destruiria o seu grande plano e fazer com que o seu nome fosse conhecido e reconhecido entre todas as nações. É interessante como o Senhor ele mostra isso de uma forma poderosa. E quando ele usa o termo eu sou para se identificar com a maneira como o Pai se revelava ao povo na antiga aliança, é para que os discípulos então não temessem de modo algum o que viria pela frente. Finalmente, verso 20, vamos concluir. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. De imediato parece não haver conexão entre o versículo anterior e este aqui. Mas se você pensar um pouco mais comigo, você vai perceber uma ligação entre eles. Veja, o Senhor estava exortando os seus discípulos para que seguissem o seu exemplo, o exemplo que ele havia dado,
garantindo-lhes que eles seriam felizes se fizessem isso. Então, na sequência, ele anuncia a apostasia de Judas, e agora ele os informa que a vocação que eles receberam não foi de forma alguma afetada pela deserção do traidor. Ou seja, não haveria uma desorganização por causa disso, mas o Senhor continuaria a manter o seu propósito. Era o Senhor aqui, irmãos, confortando os seus discípulos, mais uma vez com palavras de graça, firmando seus corações, através do que ele estava dizendo, e desviando a sua atenção do traidor. O que é que acontece normalmente quando temos conflitos ou problemas na igreja? Para onde é que o nosso olhar vai? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente tira o olho de Cristo e vai olhar para quem? Fulano que saiu, Beltrano que caiu fora, Cicrano que apostatou da fé, minha mulher, meu marido, meus filhos, a liderança. Nossos olhos se desviam para eles e nós deixamos de olhar para o autor e consumador da fé. Quando o apóstolo usa em Hebreus 12 a figura de uma competição olímpica, uma corrida olímpica, todo aquele que já disputou corrida sabe que se você desviar os olhos, você sai da raia e queima. Você não pode fazer isso. Você tem que ter um foco, você tem que olhar para a chegada e você tem que fazer isso, porque se você não fizer, você não completa a corrida. Você precisa estar focado. Se você desvia sua atenção, você perde a corrida. Você já viu muitas vezes que aquele que está bem em uma corrida de meio fundo, ou uma corrida mais longa, uma corrida de fundo, e ele acha que está bem, e ele já está com uma sensação de garantia de vitória, e ele para olhar para trás, ele se atrapalha e o outro passa. Desviou a atenção. Fé cristã, e essa é uma imagem também muito clara e utilizada na Bíblia, funciona do mesmo jeito, queridos irmãos. Os problemas vão fazer com que a gente tire o nosso olhar da pessoa certa. Os discípulos seriam tentados agora a pensar: tudo acabou, discipulado não deu certo, está tudo agora bagunçado, olha só para onde Judas foi, olha só para o que Judas está fazendo. A palavra de Cristo então vem para mostrar que eles não podiam desviar sua atenção para o traidor. Eles deveriam continuar focando no Mestre. Nós podemos, durante a nossa trajetória cristã, decepcionar uns aos outros. E a gente faz isso às vezes. Não é incomum, é natural da nossa condição caída. Mesmo salvos pela graça de Jesus, nós somos pecadores. Mas você já parou para pensar que aquilo que a Bíblia diz é real para nós? Enquanto nós somos mutáveis, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Basta a gente crer, basta a gente confiar. E não pode ser apenas um assentimento intelectual, tem que ser algo do coração nessa verdade. Aí a gente vai passar por cima de tudo, irmãos. E veja, eu não estou falando isso de uma forma arrogante e orgulhosa, não. Mas como diz o salmista, a gente vai transpor muralhas. Porque os problemas nunca serão maiores do que o nosso Redentor que está conosco. Ele vive. A saudação nos lembra isso quando somos recebidos. Ele ascendeu às alturas, derramou o seu Espírito sobre os homens. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda que todos nos decepcionem, nós precisamos ter a mesma atitude de Pedro. João capítulo 6... Quando Jesus foi muito duro em seu sermão, e aí as multidões o deixaram. Quando Jesus olhou, só 12 pessoas com ele, e ele disse assim: vocês também não querem ir embora?
Vocês não querem ir também como eles? Pedro disse: para onde iremos nós? Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Judas, de fato, foi um dos 12 que o Senhor enviou para pregar o Evangelho. Judas realizou sinais miraculosos em seu nome na primeira grande comissão. Mateus capítulo 10 registra isso. Ele volta naquela empolgação. Senhor, os demônios se submetem quando dizemos ou falamos o seu nome. Judas estava lá. Seria então desacreditado tudo o que ele fez como apóstolo quando o seu verdadeiro caráter se tornou conhecido? Talvez você tenha se convertido pela pregação de um pastor que apostatou da fé. Eu conheço gente que ouviu a pregação do Evangelho por um pastor que depois abandonou tudo. Sua salvação dependia dele ou do nome sobre todo o nome, ou acima de todo o nome que um dia ele anunciou. Essa é a grande questão aqui, meus irmãos. Veja, Jesus está dizendo que quem recebe aquele que ele enviar, olha, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Jesus sabia quão propenso é o povo para desprezar a sua obra realizada se o trabalhador se mostrar indigno. A nossa tentação sempre é essa. E aí veja qual é a lógica de Jesus. Como é que ele nos ensina a entender e encarar isso? Ele nos ensina a olhar além do instrumento. Olhe para aquele que o enviou. Se um dia ele mudar, se um dia ele sair, isso não vai mudar o caráter ou a glória ou a divindade daquele que o enviou. Olhe acima dele, olhe para Cristo. Lembre-se também do que Jesus está dizendo aqui, que ele tinha o direito de designar quem lhe apraz. Portanto, a mensagem é da palavra de Deus, não a rejeite, porque o mensageiro se revelou um dia ser uma verdadeira fraude. Não faça isso. Se um dia você ouviu de seus lábios a pregação do Evangelho e ouvindo-a você viu que era a pregação genuína do Evangelho e com essa pregação o Senhor Jesus salvou a sua vida, não despreze, lembrem-se, aquele que um dia o enviou. Se você, vamos pensar aqui numa ilustração bem básica. Se você faz um pedido, você compra um livro, vamos pensar assim, e você está aguardando a entrega desse livro. O que importa para você? O que importa para você é a cor do homem que vai entregar? Se ele é alto, magro, se ele é gordo, ou se ele é forte, se ele tem algum tipo de limitação, se ele vem de moto, bicicleta, a pé, de carro, o importante é que você quer receber o seu livro na data combinada. A ideia aqui, ainda que é uma ilustração muito simples, tenta trazer para nós uma verdade que por vezes nós confundimos. Nós associamos o conteúdo pregado com o instrumento, quando na verdade deveríamos associar o conteúdo pregado primeiramente com aquele que é objeto do conteúdo, que é a razão do conteúdo, o motivo, que é o dono do conteúdo, o Senhor. Isso não tem nada a ver, irmãos, com aquelas situações tão comuns hoje em dia, em que ministros se tornam desqualificados e eles se tornam então repreensíveis e eles são afastados por alguma razão. E, de fato, isso precisa ser tratado. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o fato de que um dia você pode ter ouvido o Evangelho por alguém que hoje não está mais caminhando com Cristo.
É aquela situação, às vezes, alguém que conhece a fé reformada e está muito empolgado com a fé reformada, e então chega para o pastor e diz: pastor, eu agora conheço o Evangelho, eu nunca tinha ouvido o Evangelho como ele é em sua inteireza, graças a Deus por isso. Então eu quero ser batizado de novo. Mas por que você quer ser batizado? Porque naquele momento, quando eu fui batizado, eu não entendia nada, a pessoa que me batizou também está me ensinando tudo errado. A resposta é: o batismo não é dele, o batismo não é invalidado por ele ser o que é. O batismo foi realizado em nome da Santíssima Trindade, como Cristo ordenou, em nome de Cristo Jesus. Agora você está tendo um entendimento novo. Foque naquele que é o seu Salvador. Essa é uma verdade importante aqui do que Jesus está falando, mas eu quero concluir apenas apresentando para vocês brevemente um outro princípio aqui importante. Por favor. Ele diz assim: quem recebe aquele que enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus estava lembrando que os apóstolos eram seus embaixadores. E na pessoa de um embaixador, o próprio soberano, ele é recebido ou desprezado. Como seus embaixadores, cada um de seus servos deveria andar segundo a sua palavra, segundo o seu interesse, de acordo com o que ele era. Veja, quem o recebe, me recebe. Quem recebe aquele que eu enviei, está recebendo a mim mesmo. Então, como embaixadores de Cristo, a igreja do Senhor, ela deve ter uma recepção amorosa, obediente, respeitosa por aqueles que o Senhor está mandando para a igreja pregar o Evangelho. Veja, os britânicos gostam muito de dizer isso. Você não respeita o homem, você respeita a farda. Ou seja, você respeita a pessoa pela posição que ela está. Por que razão? Porque você sabe quem enviou aquele embaixador e que mensagem ele tem para você. Então, assim como Jesus foi enviado pelo Pai, ele está dizendo o quê? Que os seus apóstolos seriam enviados por ele, e através desta analogia maravilhosa, ele então está munindo-os de autoridade e os inspirando com coragem a fazer o que tinha que ser feito. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Fazei discípulos, portanto, de todas as nações, indo, batizando e ensinando tudo o que eu ordenei para vocês. Então, essa é uma identificação maravilhosa, irmãos, que o Senhor Jesus tem com a sua igreja e que o Senhor Jesus tem com os seus líderes espirituais. Hoje, eu encorajo você a não perder o sermão da noite, porque ele está fortemente ligado ao que nós estamos vendo hoje aqui, quando o Senhor fala a Moisés para falar e ensinar ao povo sobre a importância do ministério como um dom. Ninguém se apropria dele, mas ele é um dom. É o Senhor quem chama, é o Senhor quem vocaciona, é o Senhor quem ordena, é o Senhor quem envia. Meditem sobre isso, irmãos, nesta manhã, e guardem no coração as palavras de Cristo Jesus. Se colocarmos pelo menos em prática, inicialmente, o que o Senhor nos ensina hoje, certamente nós faremos uma grande diferença, não somente em nossa congregação, mas para a nossa cidade. Vocês viram o novo censo aí, ou a nova pesquisa, dizendo que a cada 4 brasileiros, 1 é evangélico. A cada 4, 1 é evangélico. Vocês sabem que isso seria impactante se essa quantidade de evangélicos que nós temos hoje no Brasil começassem a aplicar o que Jesus nos ensina hoje em João capítulo 13. Vamos orar.
Senhor, nos abençoa e aplica a Tua Santa Palavra ao nosso coração nesta manhã. Lições importantes para a nossa caminhada, para a nossa fé, para nos despertar para o serviço cristão na Tua obra. E nós sabemos, Senhor, que nada disso irá funcionar enquanto ainda estivermos olhando para nós mesmos, pensando em nós mesmos, buscando os nossos próprios interesses. Nos dá a graça de olharmos além, de olharmos para o nosso Redentor, fazer aquilo que Ele nos mandou fazer, porque Ele mesmo, como exemplo, fez por nós. Certamente, Senhor, nós experimentaremos ainda mais do Teu amor, da Tua bondade, da Tua graça e misericórdia em nosso meio. E isto será de uma forma tão abundante, tão especial, e nós não teremos palavras, assim como o salmista diz, para relatar uns aos outros quantas coisas boas o Senhor tem realizado e feito em nosso meio. Nós te louvamos, Senhor, porque é a Tua palavra que sempre nos dá direção e instrução, e é por essa razão que nós rogamos que a Tua palavra, que não volta vazia, ela seja aplicada por Teu Santo Espírito aos corações, em nome de Jesus. Amém.